Este é um vídeo muito especial onde eu irei apresentar para você 10 livros sensacionais de um dos meus autores de ficção científica favorito da vida, o Philip K. Dick. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Este canal eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. Hoje eu vou apresentar para vocês 10 livros do Philip K. Dick, um dos meus autores de ficção científica favorito, ao lado de Isaac Asimov e Arthur C. Clarke. Philip K. Dick nasceu em 1928 e bateu as botas em 1982. Muitos de seus romances e contos foram adaptados para o cinema, dentre eles O Vingador do Futuro, Minority Report, Blade Runner, e também tem uma série sensacional que adapta alguns de seus contos, Electric Dreams. Quer dizer, esse é o nome da série, mas o livro saiu aqui com uma tradução de Sonhos Elétricos. E tem uma versão também que a editora Aleph lançou, uma versão comemorativa, que está com o título em inglês mesmo. Então vamos começar com uma de suas obras mais conhecidas, que é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Ah, você não conhece? E Blade Runner? Ah, Blade Runner você faz ideia do que seja, não é mesmo? Bom, Blade Runner tem uma adaptação sensacional no cinema, né? Tem uma adaptação mais antiga e tem também 2049, que é uma versão mais recente, né? Onde eles dão continuidade em alguns eventos e também vai para uma outra história. Mas aqui no seu livro a gente vai acompanhar a história do Rick Deckard, que é um policial, uma espécie de policial barra detetive, que tenta fazer uma graninha extra aí capturando alguns androides, né? Androides que vieram aí da Lua, salvo engano, ou de Marte, se esconderem na Terra. Esses androides vieram para cá com uma tecnologia chamada de Nexus 6. É uma tecnologia um pouco mais avançada, é uma, digamos assim, uma atualização que dificulta muito para os caçadores, os policiais, identificar se eles são mesmo robôs ou seres humanos. Aqui, cara, a gente vai acompanhar o Deckard tentando fazer essa grana porque ele quer ter um animal de verdade. Neste mundo aqui, a Terra já não é mais como a gente conhece. Ela está coberta por uma poeira meio radioativa e o mundo está coberto pela bagulificação. Bagulificação é um termo utilizado aqui para dizer que o mundo está cheio de lixo, de bagulho, de objetos que não tem utilidade alguma, mas que está tomando conta do espaço e dividindo o terreno com os humanos. O livraço tem uma resenha bem completa aqui no canal, uma das primeiras resenhas que fiz, e vale muito a pena você assistir o vídeo e adquirir o livro se você ainda não adquiriu. Blade Runner é um ótimo livro para adentrar no universo do Philip K. Dick, mas eu também super recomendo para você os seus contos. Aqui em Sonhos Elétricos a gente tem um compilado de contos que sempre tem uma abertura, um início de capítulo sensacional, onde você conhece um pouco mais sobre a obra, sobre o período que foi escrita, entre outras coisas. Geralmente a introdução desses contos são feitas por outros autores, pessoas que consumiram a obra do autor, né, pessoas que gostam muito, fazendo uma espécie de análise ali no início e depois você é jogado para o conto. Aqui tem vários contos favoritos da minha vida e eu posso voltar algum dia para fazer uma resenha específica só sobre o conto específico em si. Outro livro sensacional é mais um compilado de conto. Aqui a gente tem os contos mais famosos dele, compilado neste livro, que são realidades adaptadas, né? O Vingador do Futuro, Minority Report, O Pagamento, Os Agentes do Destino, O Vidente Impostor, Screamers. Aqui tem muitos contos sensacionais também, tem os meus queridinhos aqui. E a gente pode fazer aquele bem bolado, onde eu volto falando um pouco mais. Tem resenha no canal. Se não tiver resenha no canal, galera, desses dois aqui de contos, provavelmente vai ter ele em alguma lista, assim, dos livros que eu li, eu falando alguma coisa sobre, tá? Os Três Estigmas de Palmer Eldritch. Um livro sensacional também do autor. Eu lembro que na época eu não curti tanto, porque eu estava vindo de uma outra leitura. Eu estava vindo da leitura Ubik, que, pô, velho, é o meu livro favorito do autor, juntamente com outras que eu vou falar no final. Mas assim, eu estava vindo de Ubik com a mente ainda digerindo a história e eu caí nessa história aqui e meio que não me pegou tanto, mas não é um livro ruim, tá? É um livro muito bom, por sinal. Aqui a gente acompanha alguns personagens que acabam se envolvendo com uma espécie de droga, uma droga chamada Candy e uma droga chamada XZ. Um dos personagens é um cara muito influente, muito poderoso, e ele tem uma empresa de moda, pré-moda, né, que eles chamam aqui, onde eles fazem umas espécies de maquete, universos ali com boneco, personagens muito famosos, e as pessoas que consomem a droga, que também é produzida pela mesma empresa, elas vão para esse universo, né? Elas consomem a droga e vão para esse universo,
poder ser e fazer o que quiser. E aí a gente tem o concorrente, que é o Palmer Eldritch, que está vindo aí de um planeta que supostamente ele foi para esse planeta, sofreu um acidente e não voltaria mais, e ele está voltando para a Terra. Nessa que ele está voltando para a Terra, ele está trazendo consigo uma espécie de líquen onde ele vai produzir a outra droga, né, que é a XZ, que vai meio que entrar em conflito ali, vai ser a concorrente da Candy. E aí dois caras muito grandes, muito famosos aí, vai entrar em conflito, mostrando pra gente o que essa droga pode realizar aí na vida dos seres humanos que consomem. Aqui no final do livro, na capa de trás, né, quarta capa, a gente tem: Deus promete vida eterna, nós cumprimos a promessa. Então, muita gente usa essa droga aqui nas colônias de Marte e tal, para se ver em uma realidade diferente do que é aquilo. E agora o queridinho da vez, o Bic. Este aqui é o meu livro favorito do autor. Esse aqui é um livro que eu li e eu senti muitas coisas, inclusive vontade de tatuar aqui, ó, no meu peito. O Bic vai contar a história de um grupo de pessoas, né? O Glenn Hansinter, que é o personagem principal, ele reúne um grupo de pessoas que têm algumas habilidades especiais, poderes psíquicos, com habilidades de avançar, recuar, parar o tempo, criar ilusões, bloquear invasores de mente. E aí o Glenn Hansinter, ele reúne uma galera para ajudar um cara misterioso, uma pessoa misteriosa que contrata os seus serviços, né? Pois nesse mundo aqui existem algumas empresas que fornecem PCs e precogs, pessoas que têm habilidades especiais para fazer algum serviço. E o nosso personagem principal, apesar de achar que ele vai cair em uma armadilha, ainda assim ele aceita um serviço. Quando ele se vê realmente dentro de uma armadilha onde esses personagens são levados para uma espécie de universo paralelo, uma realidade alternativa, e eles vão tentando ali entender o que aconteceu de fato. Cara, é um livro muito bom, tem uma resenha no canal, esse aqui é o meu livro favorito do autor, tá? Ele vai falar um pouco sobre, posso dizer que é reencarnação, sobre pós-vida, vai ter um diálogo sobre religião, sobre coisas moral, não moral, sobre comunicação, pessoas que morreram. Cara, isso aqui é muito foda, você precisa conhecer. Ou não também, não é que precisa. Gosta do autor? Vai ler esse. Já leu? Comenta aí. Vales, outro livrão sensacional. Tem um pôster aqui, tá? Essa edição ela vem com pôster. A Aleph capricha muito nos livros do Philip K. Dick. Aqui a gente acompanha a história do Horse Lover Fett. Esse cara meio que é um personagem baseado no próprio autor, né? O autor, ele tá contando um pouco de sua história aqui. O Horse Lover Fett, ele em determinado momento tem uma espécie de visão, né? Ele tem ali uma iluminação mística, onde ele acredita que aquilo tudo é uma espécie de simulação. Ele tem uma visão em que o filho dele tá doente, né? Só que, pô, o moleque aparenta estar bem, mas aí com o tempo leva no hospital e descobre que o moleque está realmente doente. Então o nosso personagem, ele acredita que ele é um messias, uma espécie de messias, né? Que recebeu ali uma mensagem e aí ele começa, a entrar naquela loucura de que realmente é um escolhido. Isso aqui aconteceu na vida do autor, né? Até onde se sabe, onde ele foi atender uma pessoa religiosa em sua porta e o colar dessa pessoa refletiu ali uma luz em seus olhos, né, em seu rosto, fazendo com que ele tivesse essa espécie de visão, assim, visão mística. Então é um livro muito bom, assim, que a gente vai saber um pouquinho mais sobre o autor, sobre o período em que o autor estava. E também a gente tem aqui do Robert Crumb um quadrinho no final do livro, né, que saiu esse quadrinho aqui, e é com o próprio Philip K. Dick tendo, né, as visões e tal. Cara, livrão, livro muito bom aí para adentrar um pouco mais na mente desse cara, para saber o que se passava. O Tempo Desconjuntado. Esse aqui é o outro livro do autor, um dos meus favoritos também, tá? Livro sensacional. Eu acho que eu não fiz uma resenha no canal, mas a maioria dos livros que aparecem aqui tem resenha sim. Aqui a gente acompanha a história do Ray Gangan. Acho que é isso, se eu não me engano. O Ray Gangan é um cara de 40 e poucos anos que vive com a sua irmã e o seu cunhado e sobrinho em uma cidadezinha pequena, onde ele é muito conhecido ali por praticamente todos os habitantes da cidadezinha, porque ele sempre ganha o concurso de um jornal local, onde acerte o homenzinho verde, adivinha onde está, onde ele vai estar. E ele sempre acerta, fazendo alguns cálculos ali, ele passa o dia em casa fazendo cálculos para acertar esse joguinho,
e ganhar alguns dólares. Até que ele começa a perceber algumas mudanças nesse mundo onde ele vive, sabe? Ele vai em uma barraquinha de cachorro-quente, de repente essa barraquinha some diante dos seus olhos e no local tem um papel escrito alguma coisa, onde era uma barraquinha. Todos tinham certeza de que ali tinha uma barraquinha, porém algumas pessoas não percebem, e ele vai percebendo essas mudanças. O seu cunhado, com o tempo, meio que percebe que quando ele vai no banheiro, a luz era adaptador, interruptor para acender e apagar. E de repente é um lance de puxar, é a cordinha, então é algo mais antigo. E ele começa a meio que viajar nesse lance de, será que tá acontecendo alguma coisa? Parece que eu tô no passado, ao mesmo tempo parece que eu tô no presente. E ao longo do livro a gente descobre que ele tá em um local que foi meio que manipulado para parecer que é uma coisa e realmente é outra. O mundo em volta dessa cidadezinha está acontecendo e está muito à frente do que a gente imagina. Cara, livrão sensacional. Muitas pessoas fazem menção ao Show de Truman, né? Um filme sensacional aí também, com a atuação do Jim Carrey, né? Como personagem principal. E assim, dizem que o livro veio primeiro, o filme copiou ou algo do tipo. Bom, não sei, só sei que vale muito a pena você conhecer também. Olho no Céu, livrão sensacional, tem uma resenha bem fresquinha aqui no canal. Este aqui é um dos lançamentos da editora Aleph, se eu não me engano foi o último livro do autor que a editora publicou. Vale muito a pena você conhecer. Aqui a gente vai acompanhar alguns personagens que caíram em uma espécie de acelerador de partículas chamado de Bevatron, e essas pessoas são mandadas para universos diferentes, universos e realidades alternativas, né? Tá super em alta aí esse lance de universos, multiverso, essas coisas. E a gente acompanha cada personagem, o grupo em si, dentro do mundo de cada personagem que caiu ali, sabe? Cada personagem imagina um mundo de um jeito e a gente vai acompanhando os personagens passando de um mundo para o outro, tentando entender o que está acontecendo. Muito foda. Philip K. Dick, sempre sensacional. Fluam minhas lágrimas, disse o policial. Minha leitura mais recente do autor. Livraço aqui, onde a gente acompanha alguns mistérios em volta da vida do personagem principal, que é um cara muito famoso que se vê em determinado dia acordando em um quarto de hotel, tentando entender o que aconteceu com ele. Até então ele era muito famoso, tinha uma audiência, né, no seu programa de TV, onde mais de 30 milhões de pessoas sabiam quem ele era, e de repente ninguém mais se lembra dele. Ele acorda em um determinado quarto de hotel barato, com uma quantidade específica de dinheiro, né, de dólares e créditos em seu bolso, com um terno da hora, e aí a gente acompanha ele tentando entender o que aconteceu até ele se dar conta de que ninguém mais sabe quem ele é. E aí ele vai tentar provar que ele é uma pessoa conhecida e tal. Aqui tem drogas, tem policial entrando na cena tentando descobrir, tem questões sobre você é o que é mesmo, você é muito conhecido, mas você... E se as pessoas do nada decidir que você não existe nesse universo aqui, como você reagiria, sabe? Livraço muito bom, tem algumas questões muito mais profundas do que isso. E eu falo um pouco melhor sobre esse livro na resenha que eu fiz recentemente. Tive um probleminha com a memória do celular, mas eu acho que eu consegui resolver. Se for pro ar, vocês vão saber se esse vídeo subir, tá bom? O Homem Duplo de Philip K. Dick. Aqui a gente vai acompanhar a história de um policial que está investigando uma droga, onde aqui na capa a gente pode ver alguns desenhos, né? Nos 3 estigmas de Palmer Eldritch tem a droga chamada Candy, que é uma droga sensacional. Meu Deus, retiro o que eu disse, que é uma droga ali que causa uns efeitos complicados. Sensacional, assim, pra quem usa, tipo, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. E a gente vai acompanhar esse policial investigando, né, essa droga ali, de onde está vindo, quem são os responsáveis por espalhar o caos na cidade. E ele, em determinado momento, para se livrar da situação, acaba tendo que usar, né, para se passar ali por um viciado e descobrir. Só que tem um probleminha, né, porque o nosso personagem ele acaba gostando da ideia, e então a gente pode ter um policial viciado. E aí eu estava conversando com a minha namorada sobre a sinopse desse livro, né, porque eu também não li. Este aqui é minha próxima leitura, após eu ler o conto de Zoe, que é da saga Guerra do Velho. Talvez eu leia meio que um pouquinho de cada, talvez eu leia ele primeiro e depois volte para cá. Enfim, eu estava conversando com ela sobre a sinopse desse livro, que do jeito que o Philip K. Dick é bem provável que o cara, o policial, seja só um viciado, vivendo em um universo paralelo ali devido às drogas, né? Vivendo uma realidade meio que bagunçada, achando que é um policial que está desvendando tudo. Por quê?
Porque o Philip K. Dick, ele faz isso com a gente, ele brinca com a gente não consegue saber até onde isso é real, até onde é coisa da cabeça do personagem ou da cabeça do autor. E, tipo assim, a gente vai até determinado ponto e do nada se coloca coloca algumas questões que, tipo, será, velho? E é isso que ele faz com a gente. Então eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu vou ter que ler primeiro pra saber, né? De repente é só um maluco que usou droga e acha que é um policial que tá investigando tudo ali. Depois ele volta e se dá conta de que, putz, ele é só mais um viciado, sabe? Muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um comentário, deixar um like, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda para mais pessoas. Assim que possível eu apareço mais vezes, apesar do cancelamento da galera do Booktube, eu volto aqui recente para falar de algumas outras novidades, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer algo parecido com algum outro autor destes que eu gosto de ficção científica, Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke, deixa nos comentários que eu posso estar trazendo aí uma breve resenha, né? Falando assim da sinopse dos livros que eu já li dos autores, beleza? Muito obrigado pela sua presença novamente e tchau!